Graça e paz. Sou o Reverendo Valdo, pastor da Igreja Presbiteriana Hebron, e quero convidar você nessa noite tão especial, noite de culto ao Senhor, a buscarmos juntos a presença de Deus nas nossas vidas, a adorarmos ao Senhor com canções e ouvirmos a palavra de Deus nesta noite através de um pregador muito especial, o Reverendo Marcos Aurélio Gens dos Santos, pastor da Igreja Presbiteriana de Trindade, em Florianópolis, Santa Catarina. Nesse mês de aniversário da nossa igreja, nós temos pessoas especiais ministrando essa palavra tão especial que é a palavra de Deus. Mas antes de louvarmos, adorarmos e ouvirmos a voz de Deus, quero convidar você a fechar os seus olhos e juntos orarmos ao Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado por esta noite. Como igreja agora reunida, Pai amado, nas casas, nos lares, nós queremos chegar até a Tua presença e dizer que precisamos de Ti. Pedimos, ó Pai amado, em nome de Jesus, perdão pelos nossos pecados, que o Senhor olhe para nós, por favor, Pai amado, e tenha misericórdia de nós. Mas também, Pai amado, que o Senhor nesta noite derrame da Tua graça, para que possamos entender a Tua vontade, ouvir a Tua voz, ó Pai amado, e glorificarmos juntos o Teu nome. Aceita, Pai, esse culto. Aceita a nossa adoração, o nosso louvor, Pai querido, e por favor, fala ao nosso coração. Nós pedimos, e pela fé, já agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar agora ao Senhor com o ministério de louvor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame teu amor e poder, pois tu és santo, 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 pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração. Olá, queridos, é um grande prazer estar falando nesse momento com a Igreja Presbiteriana Hebron, em Ponta Grossa. Eu quero começar agradecendo essa oportunidade que Deus nos dá. Não posso estar aí presencialmente com vocês, estamos virtualmente, mas de uma maneira muito real. Se sintam abraçados, recebam os parabéns pelos 67 anos de organização dessa amada igreja. Cumprimento o Reverendo Valdo Vargas, por quem tem um grande apreço. Deus o abençoe, reverendo. Muito obrigado pelo convite. A todo o conselho da igreja, junta diaconal, enfim, a todos os irmãos
É uma alegria estar com vocês. Fiquei pensando no que poderia ministrar nesse momento e não poderia me furtar, né, a falar um pouquinho sobre toda essa crise, essa pandemia que nós temos vivido, à luz da palavra de Deus. Então, que Deus nos abençoe e que seja um tempo muito especial. Eu gostaria, então, de compartilhar a palavra do Senhor no livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias. Vamos falar sobre bastante coisa desse livro, mas vamos começar em Lamentações 3, um texto que é bem conhecido, do versículo, 18 até o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Oremos. Senhor, gratos nós somos por essa oportunidade. Que o Senhor, ó Deus, fale ao coração da Igreja Presbiteriana Hebron, fale ao coração das pessoas, fale ao meu coração, ministre a minha vida, Senhor Deus amado, e torne-me instrumento do Senhor nesse momento. Preciso de Ti, precisamos do Senhor. Ilumina-nos para que possamos compreender a Tua vontade. Muito obrigado porque o Senhor tem investido em nós e falado conosco. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. A minha esperança pereceu. A minha esperança se perdeu. A minha esperança acabou. Essas frases, ditas pelo profeta Jeremias 6 séculos antes de Cristo, parece muito própria para os dias atuais. Num piscar de olhos, eu tenho falado bastante sobre isso nas ministrações aqui na Igreja Presbiteriana da Trindade, em Florianópolis. Num piscar de olhos, tudo mudou. Aparentemente, o mundo vinha bem. Todos estavam tocando suas vidas de uma maneira normal. O mundo estava sendo como sempre foi. Afinal de contas, problemas sempre existiram na história da humanidade. Isso não é novidade nenhuma para nenhum de nós. Os sistemas todos, apesar de apresentarem suas falhas, estavam funcionando. Apenas seguíamos a nossa rotina, quase que impensadamente, íamos de um lado para outro, num ritmo que nós podemos chamar de frenético e alucinante, desenvolvendo as nossas atividades. Éramos uma sociedade com pressa, uma sociedade impaciente e podemos dizer também cruel. Consumir era a palavra e a atitude de ordem. Consumir bens, consumir entretenimento, consumir lazer, consumir prazer, consumir conforto. Valorizávamos demais a nossa independência, a nossa autonomia e a nossa estabilidade, sendo os valores, podemos dizer assim, imexíveis da sociedade. Mas de repente, tudo isso implodiu. A rotina foi radicalmente alterada. A sociedade foi violentamente afetada. Novas palavras e expressões passaram a fazer parte do nosso dia a dia, como coronavírus, não falávamos antes, não paramos mais de falar agora, Covid-19, pandemia, quarentena, distanciamento social, achatamento da curva, lockdown, respiradores, colapso do sistema de saúde, colapso do sistema funerário, número de infectados, ausência de leitos, número de mortos. De uma hora para outra, tudo o que nutria a nossa esperança simplesmente implodiu. Tudo o que nos dava sensação de segurança se mostrou instável, líquido, insuficiente, frágil. Vários ídolos, tenho falado sobre isso também, vários ídolos da sociedade contemporânea foram sendo implodidos. Ocorreu um colapso. Meus queridos, a Bíblia também fala ou narra a história de uma nação que entrou em colapso. O livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, é a mais pura narrativa de um colapso. O reino de Judá havia sido invadido, dizimado, conquistado e destruído pelos babilônicos sob a liderança de Nabucodonosor, um rei tirano e perverso.
A capital, Jerusalém, havia sido queimada a fogo e as pessoas tinham sido levadas cativas. O cenário era de absoluta desesperança. Veja como o livro de Lamentações começa. Como já solitária, a cidade outrora populosa tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações. Eu comecei falando sobre a desesperança em Israel. Nós já falamos sobre a desesperança que toma o mundo, mas eu quero logo de cara, já de início, perguntar: como está a sua vida em relação à desesperança? Você tem sido vítima da desesperança? Todas essas coisas estão presentes no poema escrito pelo profeta Jeremias. O livro de Lamentações tem tudo a ver com desesperança. Tudo havia dado errado anteriormente, como eu já comecei a dizer, o momento era melancólico, o reino havia sido conquistado, a capital havia sido destruída, a nação havia sido arrasada, as famílias haviam sido separadas, o cenário de desesperança estava montado, mas uma coisa eu já digo logo de início, mas tudo poderia mudar posteriormente. Pensando nisso, queridos, eu gostaria de conversar com vocês nessa noite sobre essa temática, ajuda do alto em tempos de desesperança, ajuda do alto em tempos de desesperança na terra. Mas a pergunta principal que eu gostaria de fazer nesse momento é: o que fazer para vencer a desesperança? E para vencer a desesperança, meus queridos, em primeiro lugar é preciso identificar as suas causas. Como vencer a desesperança? Vamos falar sobre isso. Em primeiro lugar, é preciso identificar as suas causas. No caso de Israel, as causas eram muito visíveis e facilmente identificáveis. Os pecados do povo e os pecados dos sacerdotes, a desobediência da nação, eram a causa deles estarem naquela situação, naquele momento. Olha só o que Jeremias escreve no capítulo 4, versículo 13. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Por que a nação e o povo estavam nessa situação absolutamente desesperadora? Porque o povo havia ignorado todas as advertências divinas, porque os líderes haviam se corrompido e enganado as pessoas, porque a nação toda havia escolhido permanecer no mal obstinadamente, ignorando todas as advertências divinas, e porque a paciência de Deus havia se esgotado, acabado, e o seu juízo estava sendo manifesto. Neste momento específico da história de Israel, havia muitas causas para a desesperança. Elas eram flagrantes e visíveis. Mas, meus queridos, quando olhamos para o mundo atual, quando olhamos para o nosso mundo, será que temos razões para a desesperança? Reflita comigo, não estamos nós na era em que o ser humano se acha senhor do seu destino? Não estamos na época em que a ciência parece ter a última palavra sobre tudo? Não estamos nós na época em que a tecnologia tem solução para todas as coisas? Não estamos nós na época em que a comunicação facilita tudo? Não estamos nós na era das soluções instantâneas e mágicas? Não estamos nós na época em que a liberdade conquistada deveria estar produzindo felicidade nas pessoas? Então eu pergunto, por que as pessoas estão aflitas? Por que as pessoas estão cansadas? Por que as pessoas estão desencantadas com a vida? Por que as pessoas estão apenas vegetando? Então, porque os jovens, os adolescentes estão se suicidando aos montões? A resposta, queridos, é ao mesmo tempo simples e complexa. A resposta é porque alguém declarou que Deus está morto. E é porque uma grande massa da humanidade tem acreditado nessa declaração, tem acreditado nesta afirmação e de fato tem vivido como se Deus não existisse, nunca tivesse existido.
E essa concepção de que Deus está morto afeta a maneira como encaramos um momento de crise como esse que nós estamos enfrentando. Porque se Deus está morto, queridos, não há esperança. Porque sem Deus não há esperança. Então, há uma visão filosófica e ideológica que afirma a morte de Deus, afirma que Deus está morto. Eu quero que você continue raciocinando comigo e pensando comigo. E se Deus realmente está morto, o vazio que só Deus preenche não pode mais ser preenchido. Isso gera desesperança. E se Deus está realmente morto, o significado que só Ele pode dar à nossa existência não pode mais ser obtido. Isso gera desesperança. E se Deus está realmente morto, as perguntas que só Ele poderia responder não podem mais ser respondidas. Isso gera desesperança. E se Deus realmente está morto, as perspectivas que só o livro de Deus, que é a Bíblia, pode nos dar, pode nos trazer, não fazem mais nenhum sentido. Isso gera desesperança. E se Deus realmente está morto, a expectativa de algo sobrenatural, aliás, é retirado do nosso dia a dia. Isso gera desesperança. E se Deus realmente está morto, o problema do pecado, querido, simplesmente não pode mais ser resolvido. Isso gera desesperança. E se Deus realmente está morto, não há mais nenhuma possibilidade de relacionamento com Ele, o que é algo que o coração humano deseja e pelo qual o coração humano anseia. E isso gera desesperança. E se Deus realmente está morto, não há plano de redenção e nem redentor. E essa é a maior razão da desesperança humana. E se Deus realmente está morto, não há mais expectativa de uma intervenção sobrenatural que possa pôr fim a essa crise, a essa pandemia. E isso gera desesperança. Como podemos ver, a principal razão da desesperança presente no mundo não é por causa do governo, não é por causa da situação econômica, não é por causa da queda da bolsa, da falência das empresas, não é por causa das circunstâncias ruins ou até mesmo da pandemia gerada pelo coronavírus. A principal razão da desesperança é a descrença na existência de Deus, é o distanciamento de Deus e é a falta de confiança em Deus. De uma maneira muito clara e objetiva, queridos, eu penso que a situação que estamos vivendo no mundo agora é porque a humanidade adotou uma postura de desobediência e se distanciou do caminho de Deus, trazendo consequências terríveis. O que temos que fazer agora, diante de tudo isso, é reagir com humildade, com arrependimento, com a correção do nosso curso e com o clamor pela misericórdia de Deus, para que a ajuda do alto venha e faça diferença em meio à desesperança que reina na terra nesse momento. Identificar as causas é a primeira lição desse momento. Mas eu queria falar, queridos, de mais uma coisa que é preciso fazer. Para vencer a desesperança é preciso interromper o lamento. Para que a gente vença a desesperança, a gente tem que primeiro identificar quais são as suas causas e atacá-las, e resolvê-las, e reagir a elas. Mas também é preciso interromper o lamento. O cenário descrito no livro de Lamentações é horrível. O livro poético é dividido em 5 capítulos. E olha só o título dado a todos eles. Primeiro lamento, segundo lamento, terceiro lamento, quarto lamento, quinto lamento. Já imaginou comprar um livro cujos capítulos se chamam Lamento, todos eles? O livro é estruturado em torno dos lamentos do profeta Jeremias e por isso, aliás, recebe esse nome, Lamentações. Havia muitas razões para se lamentar em Israel, já tenho falado, mas quero abordar, ampliar um pouquinho isso. A riqueza presente em Israel havia ido embora, a miséria havia chegado, a fome imperava, as pedras do santuário, Jeremias assim descreve,
dando a entender ou explicando que o templo estava no chão, estava em ruínas, as pedras do santuário estavam espalhadas. O templo havia sido destruído. As mães estavam cozinhando seus próprios filhos para comer. No capítulo 4, versículo 10, nós temos essa triste, bárbara informação. O reino inimigo havia triunfado sobre o povo de Deus, os reis e os príncipes haviam sido subjugados, a carestia era desenfreada, até a água e a lenha eles precisavam comprar, os jovens haviam sido levados cativos, os anciãos estavam sendo desrespeitados, o júbilo havia cessado e a palavra de ordem era lamentação. Meus queridos, quando nós olhamos para o cenário mundial do ano de 2020, a situação também é desesperadora e o convite é para a desesperança. Há uma pandemia em curso, infectando milhões, matando milhares, espalhando medo por todos os lados. Há bilhões de pessoas fechadas em suas casas, que tiveram suas dinâmicas alteradas e que não têm a mínima ideia se a vida algum dia vai voltar ao normal. Há um sistema financeiro e econômico em colapso, gerando perdas, falências, desemprego, desilusão, incerteza, desespero. Há famílias vitimadas pela miséria absoluta, pela incerteza quanto ao próximo prato de comida e quanto ao futuro. Há uma infinidade de pessoas nas filas dos hospitais e pronto atendimentos em busca de um acolhimento, de uma vaga, de um leito de UTI, de um respirador. Há milhares de pessoas, queridos, enfrentando a perda de seus entes queridos, enterrando seus mortos, muitas vezes de maneira indigna e sem ter ao menos a possibilidade de se despedir. Esse é o cenário que enxergamos lá fora. Mas eu pergunto, qual é o cenário que você enxerga aí dentro? Qual o cenário que você enxerga dentro da sua casa? Qual o cenário que você enxerga quando você olha para dentro de você, para dentro do seu coração? Mas nessa ocasião, queridos, nessa noite, o que Deus está nos dizendo é: as dificuldades da vida não podem nos derrubar. As tragédias da vida não podem nos influenciar para sempre. Tem que chegar a hora de pôr um fim em nosso lamento. Por isso que, para vencer a desesperança, é preciso interromper o lamento, é preciso vencer a postura de lamentação. Sabe por quê? Eu vou dizer 4 razões de por que isso é importante. Primeiro, porque o foco no lamento produz lentidão vivencial. Quando a gente focaliza o lamento, nós nos tornamos lentos, porque nós só pensamos nisso. Quem sucumbe diante das investidas do lamento perde a velocidade, o ritmo, a rapidez e não consegue avançar, fica parado no local. Quem adota essa narrativa do lamento não consegue viver de uma maneira significativa. Então, essa é a primeira coisa. O foco no lamento produz, queridos, lentidão vivencial. Mas o foco no lamento também produz confusão existencial. Quem escolhe a trilha do lamento perde o sentido da existência e passa a viver por algo para o qual não foi criado. Ela passa a viver em função do lamento. E eu digo para você, você não foi criado para lamentar. Você foi feito para viver. Você foi feito para um propósito maior, para algo maior que Deus deu para você. Então não sucumba diante disso, porque o lamento vai produzir confusão existencial na sua vida. Mas uma terceira lição é que o foco no lamento produz inutilidade missional. Ele não apenas deixa a nossa vida lenta, não apenas produz confusão na nossa existência, na razão do porquê existimos, mas ele também produz inutilidade missional, porque quem escolhe o caminho do lamento perde a capacidade de desempenhar a sua missão no mundo.
E se você vive em função do lamento, isso significa que você não vive para a missão que Deus deu para você. Então pare de lamentar e se levante para viver a missão de Deus para a sua vida. Mas uma quarta lição é que o foco no lamento produz fraqueza espiritual. Quem gasta muito tempo para lamentar, não tem tempo para investir em crescimento espiritual. Ao invés de apenas lamentar, então, querido, alimente-se da palavra de Deus e se fortaleça espiritualmente para enfrentar os desafios da vida. O fato é que a postura de lamento está a serviço da desesperança. E esse não é o plano de Deus para ninguém. Esse não é o plano de Deus para ninguém em nenhum momento. Esse não é o plano de Deus para você neste momento. Momento de crise, nós temos que interromper a postura de lamento e nos levantarmos e caminharmos e vivermos o projeto, a missão que Deus tem para cada um de nós. Mas uma terceira e última lição nessa noite que eu gostaria de compartilhar é que nós precisamos, para vencer a desesperança, é preciso crer na transformação. Não apenas identificar as causas da desesperança, não apenas interromper ou vencer essa postura de lamentação, mas é preciso também crer na transformação. Para vencer a desesperança é preciso crer nas transformações que somente Deus pode operar no mundo, em nossa casa e em nosso coração. Só assim nós vencemos a desesperança. Jeremias gastou muito tempo com lamentação, tanto que ele é conhecido como o profeta chorão, nós sempre falamos assim. Essa é a mais pura verdade, não há como fugir disso, mas o seu livro não é feito só de lamentos. Você lê o livro de Lamentações, você vai encontrar outras coisas. O seu livro é feito, por exemplo, de diagnóstico sincero. Ele faz um diagnóstico muito sincero da situação. Ele diz, no capítulo 4, versículo 6, porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma. Ele enxerga o pecado. Mas o seu livro também contém oração. Tanto que ele ora dizendo assim, lembra-te, Senhor, do que tem nos sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio. Então ele se dirige a Deus, Deus, lembra de nós, Senhor. No versículo 1 do capítulo 5, o seu livro contém também convicção de fé. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Capítulo 5, versículo 19. Mas o seu livro, o livro de Lamentações de Jeremias, contém esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia e, sem dúvida, o versículo mais conhecido do livro de Lamentações. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aqui está o grande tesouro, o grande segredo do livro de Lamentações. Há razões para resgatar a esperança. A perspectiva do profeta muda quando ele para de descrever a destruição que ele enxerga na terra e levanta os seus olhos para contemplar o real motivo da sua esperança, o Senhor. Sim, queridos, o Senhor. Sim, as misericórdias do Senhor é o que ele vai descrever na sequência do capítulo 3. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas não têm fim, elas se renovam em nosso favor, dia após dia. Ele vai dizer, sim, a fidelidade
do Senhor, que é grande, que não se acaba. Sim, a bondade do Senhor, que é imensa. Sim, o fato de que o Senhor é a nossa porção, a nossa herança, o nosso tesouro. O que ele está dizendo? Perdemos tudo, a desolação, mas nós ainda temos o Senhor, ainda temos a esperança no Senhor, ainda temos a misericórdia do Senhor, ainda temos a bondade do Senhor, ainda temos a fidelidade do Senhor. Por todas essas razões, o profeta conclui: portanto, esperarei nele. Portanto, esperarei nele. Havia desesperança. E o profeta chega a falar aqui no versículo 18, que eu li no começo: nossa esperança já se foi, a nossa esperança pereceu. Mas aqui ele retoma a sua esperança e ele diz: portanto, esperarei nele. Mas o livro de Lamentações, queridos, não termina com um final feliz. Perdão. Não é daqueles roteiros que despertariam interesse de Hollywood. Aliás, o livro termina com perguntas intrigantes. O último versículo, por exemplo, é: por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Todavia, eu quero olhar para além do livro de Lamentações. O livro termina, mas a história não. O livro se finda, mas a ação de Deus na vida do seu povo, na história do seu povo, continua. E se penetramos na continuidade da história do povo de Israel, nós vemos que posteriormente, depois que o livro de Lamentações foi escrito, o povo voltou do exílio, saiu do cativeiro, retornou para a sua terra, o muro foi reerguido. No livro de Neemias nós vemos essa história da reconstrução. A cidade foi reconstruída, eles voltaram para reconstruir a cidade de Jerusalém. O templo foi reedificado, é o que nós lemos nos livros de Zacarias e Ageu. As pedras do santuário que estavam espalhadas foram ajuntadas novamente. Houve um tempo em que a pandemia passou. Houve um tempo em que o colapso foi revertido. Todo lamento cessou, a dor parou, a confusão se dissipou. A tristeza sumiu, a angústia teve fim. Deus se lembrou, perdoou, agiu, reuniu, transformou e mudou o rumo daquela nação. A esperança, querido, a esperança no Deus Todo-Poderoso e Senhor sobre tudo. Há dias em que tudo se resolve. Tenho falado sobre isso, sobre essa expressão, sobre essa frase. Há dias em que tudo se resolve. Mantenha a esperança, creia nisso, creia no Senhor seu Deus. Concluindo, queridos, na perspectiva bíblica, a esperança é Cristo. Ele é o Senhor da esperança, Ele é a razão da esperança, Ele é a fonte da esperança, Ele é o manancial da esperança. O segredo para vencer a desesperança nessa perspectiva é Cristo. Não há nada mais desesperador do que o pecado. Não há nada mais letal do que o vírus do pecado. E somente Cristo pode resolver esse problema. Somente Cristo pode resolver esse problema através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, confiar em Jesus, entregar a vida a Jesus, render-se a Jesus é a solução para a desesperança. Termino com um versículo bíblico, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade tão rica e tão preciosa que o Senhor nos deu nesta noite. O Senhor conhece e sonda os corações. O Senhor, ó Deus,
sabe qual a dificuldade, a luta, a história de cada um, a necessidade que tem nesse momento. O Senhor sabe, ó Deus, aqueles que estão tendo problemas, sendo vitimadas pela desesperança. Mas que nessa noite, ó Deus amado, creiamos que a ajuda vem do alto. Quando as coisas estão difíceis na terra, nós devemos erguer os nossos olhos, devemos trazer à nossa memória o que pode nos dar esperança. E devemos colocar a nossa esperança no Senhor e dizer, portanto, esperarei nele, esperarei no Senhor. Abençoa, Deus, a Igreja Presbiteriana Hebron. Obrigado pela sua linda história. Que o Senhor continue abençoando em todos os momentos, especialmente nesse momento tão difícil, tão desafiador para a igreja que nós estamos passando e enfrentando. Abençoa o seu pastor e a sua família. Abençoe seus presbíteros, seu conselho, sua junta diaconal, seu corpo de liderança, enfim, todos os membros, do mais novo ao mais velho, do menor ao maior, todos, ó Pai, enfim, sejam cuidados e abençoados por Ti, que o Senhor continue fazendo essa igreja resplandecer nas trevas, crescer numericamente, ser uma bênção, uma referência onde ela está plantada, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela oportunidade, não obstante aí toda essa limitação, né, que um sermão gravado nos traz, é tão melhor estar presente, olhar no olho, interagir com as pessoas, mas muito obrigado, foi muito bom participar desse momento histórico na vida de vocês. Que Deus continue abençoando a todos, né? Se Deus quiser, em breve poderemos estar juntos. Um grande abraço, Deus abençoe. Aleluia.
Amém. Deus falou ao nosso coração. Quero agradecer ao reverendo Marcos pela palavra dada da parte de Deus, esse querido amigo, grande pastor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e também a sua igreja, a Igreja Presidente Trindade, em Florianópolis, Santa Catarina. E que guarde a vida de todos em nome de Jesus nesses tempos de pandemia. Mas agora eu gostaria de orar com você e por você. Você que ouviu essa mensagem, você que sentiu seu coração sendo tocado através da palavra de Deus, feche seus olhos, fale com Deus, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, Pai amado. Palavra que é poderosa, rica, que conhece, Pai amado, o nosso interior, nossos sentimentos, nossas lutas e muitas vezes nossa falta de esperança. E nessa noite, Pai amado, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor olhe para nós e abençoe a vida do Teu filho e da Tua filha, restaurando, Pai amado, toda a esperança através de Jesus. Que a fé, Pai amado, a esperança, a certeza de dias melhores estejam enraizadas no Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Abençoa essa vida tão preciosa, Pai amado. Se há lutas, se há problemas ou dificuldades, que em nome de Jesus seja uma semana de milagres, sinais e maravilhas na Tua presença. Que o Senhor abra a porta necessária, que o Senhor conceda a cura, Pai amado, que é tão pedida, e que o Senhor também, em nome de Jesus, abençoe esta casa, esse casamento e esse lar. Seja com essa vida preciosa, Pai amado, e obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco. E de maneira muito especial, obrigado, Pai amado, porque a nossa esperança está viva, porque está no Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai amado, e eu te peço uma bênção muito especial sobre esta vida e sobre esta casa, em o nome de Jesus. Amém. E agora, amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai eterno, e que o poder, o consolo, a capacitação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus, sobre a face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Nesse mês de maio, a nossa igreja está completando 67 anos de organização. E para comemorarmos, nós queremos presentear pessoas com esperança, como ouvimos hoje através da palavra do Senhor. E para isso, desafiamos você e a sua família a gravar junto conosco um vídeo de esperança, um vídeo que fala sobre o Salmo 91. Se você gostaria de gravar conosco, é muito simples, basta você enviar uma mensagem para o meu telefone 988097830 dizendo que gostaria de participar. Até terça-feira, por favor, e depois enviaremos a você apenas um versículo para que você leia e grave apenas esse versículo, seja você ou seja toda a sua família. Mas participe conosco, queremos presentear as pessoas à nossa volta com esperança nesse mês de aniversário da nossa igreja. Então não fique de fora, conto com você, que Deus abençoe e guarde a sua vida nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Olá, eu quero fazer um convite a você. Você que ouviu pregações ou estudos, pode ouvir ainda muito mais na nossa igreja. Basta você acessar os nossos meios digitais. Por exemplo, no Instagram, @ipb.hebron, ou no Facebook, /ipb-hebron, ou ainda no nosso canal no YouTube, IPB Hebron Ponta Grossa. Lá você vai encontrar mais estudos, mais desafios de Deus para a sua vida. E queremos também fazer um desafio muito especial agora apenas aos membros da igreja. Nós agora estamos num momento de coronavírus, é verdade, mas Deus cuida da sua igreja. Só que precisamos pagar também as contas da nossa igreja. Então você que é dizimista, ofertante, continue através do Banco Itaú, agência 0200, conta corrente 19885-1. Nosso CNPJ, sei que estou falando rápido, mas se você puder anotar ou pausar, é 76 174 929 000107. Banco Itaú, Igreja Presbiteriana Hebron. Mas que Deus abençoe a sua vida, guarde você nesses dias e continue conosco em nome de Jesus.